Pronto, moçada, vamos estudar agora a lei de Coulomb, a chamada força elétrica. Lá nos princípios da eletrostática, nós vimos quando nós tínhamos duas cargas positivas, nós tínhamos uma repulsão. Duas cargas negativas, nós tínhamos uma repulsão também. Entre uma carga positiva e uma carga negativa, nós tínhamos uma atração. E daí nós tiramos a seguinte conclusão: os opostos se atraem. Ou seja, cargas de sinais contrários, elas se atraem. Cargas de sinais iguais, elas se repelem, né? Essa atração e essa repulsão, elas vão se dar aí por uma força, né, que a gente vai chamar de força elétrica. E o Coulomb foi o primeiro cara a conseguir calcular essa força elétrica. Ele usou um experimento utilizando uma balança de torção e a partir daí ele tirou a seguinte conclusão: quando a gente tiver duas cargas pontiformes, aqui é uma carga pontiforme Q1, uma carga pontiforme Q2, né, separadas por uma distância D, eu considerei ambas as cargas positivas. Aqui só para ilustrar lá aqueles princípios da eletrostática, duas positivas, nós vamos ter aqui uma repulsão, tá aqui ó, força de repulsão, tá aqui força de repulsão entre elas, né? E o Coulomb chegou a essa conclusão: entre duas cargas pontiformes, né, separadas por uma distância D, ele conseguiu chegar à expressão aqui da força elétrica, que eu vou explicar aqui para vocês, a expressão da força elétrica que ele chegou. Ele colocou aqui ó, na expressão da força elétrica uma constante K, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre essa constante K, vezes o módulo da primeira carga, vezes o módulo da segunda carga, dividido pela distância entre as cargas aí ao quadrado. Essa equação da força elétrica entre duas cargas pontiformes foi batizada como sendo a chamada lei de Coulomb, né, em homenagem a ele, né, já que ele foi o primeiro cara a conseguir calcular aí a força elétrica entre duas cargas pontiformes. Essa expressão da força elétrica a gente vai chamar de lei de Coulomb. Então, quando a gente calcula a força, obviamente, a unidade de força, como nós já vimos na mecânica, é dada em Newton, né? Então, a unidade de força elétrica ali pra gente, Newton, tá? Lá da mecânica a gente já viu isso, né? Já viu isso, é boa, viu? Já viu isso, que a unidade de força elétrica ali vai ser o Newton. Um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o seguinte, ó. Perceba que as cargas, elas estão em módulo. Se as cargas estão em módulo, uma conclusão que a gente pode tirar: a força elétrica, ela não pode ser negativa, né? Uma vez que a gente já sabia disso, uma vez que a força elétrica é uma grandeza vetorial, ela não pode ser negativa, tá certo? Então reparem que as cargas aqui, quando você for fazer a substituição na lei de Coulomb, você vai ter que colocar as cargas em módulo, não pode esquecer disso. Então se essa carga aqui for negativa, você omite o sinal para colocar aqui ó, na lei de Coulomb. Se essa carga for negativa, você omite o sinal para colocar aqui na lei de Coulomb. Um outro detalhe importante, pessoal: essa distância D entre as cargas tem que estar em metros, né? Sistema internacional, esse cara aqui vai ter que estar em metro, tá? E é super comum nas questões ele colocar essa distância entre as cargas em centímetros. Se ele colocar em centímetros, em milímetros, qualquer outra unidade, você vai ter que passar para metros. E aqui eu tenho uma dica bem prática para você, ó. Para você passar de centímetros para metros de uma maneira prática, basta você acrescentar aqui o 10 a menos 2, já fica passado automaticamente. Por exemplo, ó, 3 centímetros, acrescento 10 a menos 2, 3 vezes 10 a menos 2 metros, já fica passado. 19 centímetros, 19 vezes 10 a menos 2 metros. Então é só acrescentar o 10 a menos 2, já fica passado para metros, tá certo? 1 milhão de centímetros, 1 milhão vezes 10 a menos 2 metros. Aí já vai ficar passado aí para metros numa boa, na maior tranquilidade, tá certo? Este K aqui que apareceu na lei de Coulomb, né, na equação da força elétrica, este K é o que a gente vai chamar aí de constante elétrica. Constante elétrica, ou então constante eletrostática, tanto faz, tá? Constante elétrica, tá aqui ó, constante elétrica na maior tranquilidade. Um detalhe importante, pessoal: essa constante elétrica, este K aqui ó, ele depende do meio material onde as cargas estão inseridas, né? Por exemplo, essas cargas, elas estão inseridas num determinado meio material, né? E dependendo do meio material, este K aqui ele vai assumir valores diferentes, tá certo? Por exemplo, se for vácuo, a gente vai ter um valor aqui para o K, quando o meio material for vácuo, tá certo? Se for ar, o meio material onde as cargas estão inseridas, o K já vai ter um valor diferente. Se for óleo, né? As cargas inseridas no óleo, a gente vai falar que o K vai ser diferente, porque você mudou o meio material. Então é importante você entender que essa constante K, ela depende do meio material. Eu vou anotar isso para vocês, isso é importante, tá? Depende
do meio material. Do meio material, ó. Na maior tranquilidade isso daqui, pessoal. Muito fácil, muito tranquilo, ó. Essa é a ideia. Um detalhe importante, poxa, então quer dizer que o K, a constante elétrica ou constante eletrostática, ela depende do meio material? Depende, tá? Se o K depende do meio material e a força elétrica depende do K, a gente pode tirar uma conclusão aí na maior tranquilidade, né? Se o K depende do meio material e a força elétrica depende do K, a gente pode falar que a força elétrica também depende do meio material, tá certo? Então, se você tiver duas cargas a uma certa distância D, se você colocá-las, por exemplo, no querosene, a sua força elétrica vai dar um valor. Se você tiver as mesmas duas cargas, a mesma distância D, e se você colocá-las agora, por exemplo, dentro d'água, a sua força elétrica já vai dar um valor diferente, tá certo? Porque depende do meio material, né? A força elétrica depende do meio material, uma vez que depende do K, e o K depende do meio material, tá legal? Agora um detalhe importante, 99% das questões que a gente vai pegar aí, vocês vão reparar que a experiência aí, o meio material onde as cargas vão estar, vai ser o vácuo, tá certo? E quando for vácuo, esse K ele vai ter o seguinte valor, ó, 9 vezes 10 elevado à nona, tá? 9 vezes 10 elevado à nona. Então, se você pegar uma questão, aí se ele não disser nada para você na questão, onde se passa o meio material, você considera que é vácuo, tá? Às vezes fica faltando esse comentário aí na questão, a questão pode estar com essa falhazinha, tá certo? Mas vocês vão reparar que a maioria das questões aí vai trazer a experiência acontecendo no vácuo. Então você vai poder usar esse valor aqui, ó, tá? Pouquíssimas questões que eu já vi na minha vida aí, ele colocando em outro meio material, tá certo? Mas geralmente vai ser no vácuo. E quando é vácuo, o K vale 9 vezes 10 da nona. Aí você pergunta, pô Rodrigo, mas não tem nenhuma unidade aqui para o K não? Tem uma unidade. Como é que a gente faz para chegar à unidade aqui para o K? É bem simples, pessoal. Vamos pegar aqui a nossa força elétrica, tá aqui, ó, nossa equação, a chamada lei de Coulomb, né? Vamos pegar essa equação e vamos substituir as unidades aqui, ó, dessas grandezas, e a gente vai isolar o K. Aí a gente vai chegar à unidade do K. Muito fácil, ó. Vamos pensar aqui um pouquinho. No lugar do F eu vou colocar aqui, ó, qual a unidade de força? A unidade de força é Newton, igual o K, que eu desejo saber a unidade. A unidade de carga lá no sistema internacional nós já vimos, é o Coulomb. A unidade de carga aqui, ó, Coulomb também. Então aqui vai ficar, ó, Coulomb vezes Coulomb, dividido por distância. A distância entre as cargas, já chamei a atenção de vocês, ela tem que ser em metros. Se ela tem que ser em metros, como vai ficar elevado ao quadrado? Aqui vai ficar metro quadrado. Se você multiplicar isso aqui em cruz, vai ficar então assim, ó, K vezes Coulomb ao quadrado, ó, K vezes Coulomb ao quadrado, igual a Newton vezes metro quadrado. Newton vezes metro quadrado. Aí basta agora você passar o Coulomb ao quadrado dividindo. Aí você chega à unidade do K, ó. Vai ficar então Newton vezes metro quadrado, aqui, ó, na maior tranquilidade, dividido por Coulomb ao quadrado. O Coulomb ao quadrado ele passa aqui dividindo. Então a unidade do K para a gente vai ser essa daqui, ó, Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Como é que eu fiz para chegar a essa conclusão? Substituir as unidades aqui, ó, na lei de Coulomb. Substituir as unidades e isolei o K. Aí eu chego à unidade do K, tá certo? Isso é bem fácil, bem tranquilo, essa ideia aí que eu tentei passar para vocês, né? Então reparem, pessoal, que essa aqui é a chamada lei de Coulomb. O que é a lei de Coulomb? É a expressão da força elétrica, é a fórmula da força elétrica, tá certo? E o Coulomb foi o primeiro a calcular, foi o primeiro a demonstrar que a força elétrica, ela, entre duas cargas puntiformes, né, ela se dava desse jeito aqui, ó, através da lei de Coulomb, através dessa equação da força elétrica. Um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês, que eu já vi algumas questões tentando enganar o aluno, né? Por exemplo, às vezes ele pega uma questão e coloca que a carga 1 vale 1 Coulomb, né? E a carga 2, eu já vi questões ele colocando assim, ó, a carga 2 vale 1000 coulombs. Aí ele pergunta assim, qual é a força quem faz força maior em quem? A carga 1 faz uma força maior na carga 2 ou a carga 2 faz uma força maior na carga 1? E aí, o que é que você acha? Hein? Vai, responde aí, diz aí, o que é que você acha? A carga 1 faz uma força maior na carga 2, a carga 1 só tem 1 coulomb. A carga 2 tem 1000 coulombs. Quem faz uma força maior em quem? Né? Cuidado, pessoal. Aqui fica valendo a terceira lei de Newton, ação e reação, tá certo? Se a carga 1 faz uma força F na carga 2,
a carga 2 devolve uma força F na carga 1 com o mesmo valor F, ó, F, mesmo módulo, né? Mesmo valor numérico, mesma direção horizontal, ó, mesma direção horizontal e sentidos opostos, sentidos contrários. Aí tudo de acordo com a terceira lei de Newton, tá perfeito, tá certo? Então não importa o valor da carga 1, não importa o valor da carga 2, tá certo? As forças trocadas entre essas duas cargas serão as mesmas, tá? Tudo de acordo aí com a terceira lei de Newton, tá? Tudo bem? Então a carga 1 faz uma força F na carga 2, a carga 2 devolve uma força F na carga 1, tá? Terceira lei de Newton aí fica valendo numa boa. Até porque se você for parar para pensar comigo, nós só temos uma equação para a força elétrica, tá? A gente não tem uma equação da força elétrica para a carga 1, a gente não tem uma equação da força elétrica para a carga 2. Não, é uma equação só juntando as duas cargas. Então a gente vai encontrar apenas um valor. Esse valor que a gente vai encontrar é a força que uma faz na outra, que a outra faz na uma, tá certo? Uma faz na outra, a outra faz na uma, tudo bem? Aqui eu coloquei para vocês, ó, uma análise da lei de Coulomb, para a gente analisar aqui, ó, essa equação. Perceba, pessoal, que a lei de Coulomb diz para a gente assim, ó, que a força elétrica ela é diretamente proporcional à carga, né? Ó, diretamente proporcional à carga, e ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado, né? Então vamos analisar aqui, eu coloquei um quadro para vocês, coloquei as cargas Q1 e Q2 a uma certa distância D. Nós já vimos aqui, ó, na lei de Coulomb que a força elétrica ela pode ser calculada desse jeito, K módulo de Q1 vezes o módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado. Nós já percebemos isso. E daqui você pode então perceber, ó, que a força elétrica ela é diretamente proporcional à carga, tá? O que isso significa? Significa que o que você fizer com a carga, né, a força elétrica vai acontecer de maneira igual. Ela vai sofrer a mesma coisa que você fizer aqui com a carga. Por exemplo, se você dobrar essa carga, a força elétrica ela vai ficar o quê? Vai ficar o dobro, porque ela é diretamente proporcional. São grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Se você dobrar outra carga, se você dobrar apenas a carga 2, a força elétrica vai ficar dobrada também, tá certo? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Já em relação à distância, a grandeza força e a grandeza distância são inversamente proporcionais. Então, se você, por exemplo, reduzir aqui a distância, né, essa força aqui ela vai ficar maior, já que são inversamente. Quando você reduz uma, a outra aumenta. São inversamente, entendeu? Se você aumentar a distância, a força ela reduz. A gente vai ver já já como é que vai ser esse comportamento aí da força pela distância nessa análise aqui que a gente vai fazer. Por exemplo, ó, então, pelo que a gente viu, quando a gente tinha a carga Q1, a carga Q2, a uma certa distância D, a força aqui entre elas foi uma força do tipo F. Ó. Observe aqui a tabela, eu queria que vocês entendessem bem essa tabela. Ó. Carga 1, carga 2, a uma distância D, a força foi do tipo F. Agora, galera, se eu duplicar apenas a primeira carga, se eu duplicar a carga 1, ó, ficar agora 2Q1, se eu mantiver a carga Q2, se eu mantiver a distância, o que é que vai acontecer com a força? Poxa, eu dobrei a carga. Se eu dobrar a carga, o que é que vai acontecer com a força? Ela vai dobrar também. Por quê? Porque são grandezas diretamente proporcionais, ó, tá? Se você dobrar a carga, você vai dobrar a força. A força ela vai ficar 2 vezes maior. Vou colocar aqui para você de preto, ó. 2 vezes maior, fica 2F, tá? Agora perceba aqui, pessoal, se eu dobrar na próxima situação, se eu dobrar aqui, ó, a primeira carga, se eu triplicar a segunda carga e se eu mantiver a distância. Vamos pensar um pouquinho. Se eu dobrar a primeira carga, se eu triplicar a segunda carga, quando eu multiplicar, ó, aqui vai ficar 2Q1, aqui vai ficar 3Q2. Quando você multiplicar, vai ficar 6. 6K-Q1-Q2. Então, se você multiplicar aqui, ó, se você dobrar esta carga e você triplicar a outra, né? Quando você multiplicar, a gente vai ficar com o valor 6. Ou seja, a nossa força ela vai ficar 6 vezes maior, né? A nossa força ela vai ficar então do tipo 6F, tá bom? Então, dobrando uma carga, triplicando outra carga, quando você multiplicar, vai aparecer o fator 6. Então, significa dizer que a nossa força elétrica agora ela vai ficar 6 vezes maior do que a original, do que aquela primeira, né? Agora eu coloquei uma situação aqui para vocês, só para a gente fazer análise em relação à distância. Se eu mantiver a primeira carga, o Q1, se eu mantiver a segunda carga, Q2, né? Então eu mantive as cargas, mas eu vou mudar a distância, eu vou dobrar a distância. Vamos ver o que é que vai acontecer, você dobrando a distância. Ó. Eu vou fazer o cálculo bem aqui para a gente poder analisar.
Tá aqui uma força F' qualquer, que a gente vai tentar calcular o valor, né? Então eu vou manter as cargas e vou dobrar a distância. Então vai ficar assim, ó, K, constante elétrica, vezes o módulo da primeira carga, tá aqui, vezes o módulo da segunda carga, tá aqui, dividido pela distância ao quadrado. Pessoal, se você fizer isso aqui, ó, game over para você, viu? Você vai perder a questão. Não é desse jeito, eu já vi muito aluno fazendo assim, ó. Você não pode esquecer de colocar aqui os parênteses, tá certo? Ó? Então fica 2D ao quadrado, não pode esquecer disso daí, tá bom? Então aqui pra gente vai ficar assim, ó, F', fazer aqui pequenininho, vai ficar então K, módulo de Q1, módulo de Q2, módulo de Q2, aqui dá para entender, dividido por, aqui vai ficar, pessoal, 2 ao quadrado, 4, D ao quadrado, 4D ao quadrado. Reparem que isso daqui, ó, K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, eu conheço, ó, esse pedaço aqui, ó, este moranguinho aqui, ó, eu conheço. K, módulo de Q1, módulo de Q2 sobre D2. Ó, K, módulo de Q1, módulo de Q2 sobre D2 é o nosso F. Ó, é o nosso F. Então a gente pode trocar esse moranguinho aqui, ó, por um F, né? E a gente chega à seguinte conclusão, que o nosso F', ele vai ser quem? Vai ser o F dividido por 4, né? F dividido por 4. Então perceba, pessoal, que quando você dobrar a distância aqui entre as cargas, a força ela vai ficar mais fraca, né? Se você aumentar a distância, a força ela vai ficar mais fraca, tá certo? Então, dobrando a distância, você consegue perceber que a força ela vai ficar dividida por 4. Por quê? Porque você eleva a distância ao quadrado, tá? Então, dobrando aí a distância, a força ela vai ficar 4 vezes menor. Motivo? Porque você vai ter que elevar ao quadrado. E quando você elevar ao quadrado, vai aparecer o fator 4, dividindo, entendeu? Por isso que a força vai ficar 4 vezes menor. São grandezas o que, galera? Grandezas inversamente proporcionais, ó. Você dobrou a distância aumentou, a força ela diminuiu, tá certo? E diminui aí numa proporção ao quadrado. Você não pode esquecer disso daí, tá certo? E aqui eu coloquei uma outra situação para vocês. Coloquei assim, ó. Mantendo-se a carga Q1, mantendo-se a carga Q2, agora dividindo a distância aí pela metade. Em vez de colocar uma distância 2 vezes maior, eu vou colocar uma distância reduzida à metade para a gente poder analisar. Vai ficar assim, neste caso aqui, eu vou fazer de azul para a gente poder entender aqui numa boa. Ó. Vai ficar assim, ó, um F duas linhas, né, nessa nova situação, vai ser igual a K, constante elétrica, vezes o módulo da primeira carga, vezes o módulo da segunda carga, dividido pela distância ao quadrado. Você não pode esquecer, se você fizer desse jeito aqui, ó, game over, ó, distância ao quadrado e tal, perdeu a questão, cara, você vai errar. Você tem que colocar assim, ó, os parênteses para não ter perigo de você errar, porque daquele jeito só o D estava ao quadrado, entendeu? Então você tem que colocar os parênteses porque o 2 também está ao quadrado, ó. Este 2 também vai ser elevado ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, a nossa lei de Coulomb, né? A nossa força elétrica aqui nessa nova situação vai ficar então K, módulo de Q1, módulo de Q2, aqui numa boa, dividido por D2 sobre 4, ó, D2 dividido por 4. Se você for parar para pensar comigo, nós temos aqui, ó, divisão de frações. Aqui, ó, a primeira fração em cima, a segunda fração embaixo. Você vai conservar a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Aí você vai reparar que o 4 ele vai subir, ó. Vai ficar então assim, vou conservar a primeira, tá aqui a primeira, K módulo de Q1, módulo de Q2, conservei a primeira. Vou multiplicar agora pelo inverso da segunda, o 4 ele sobe, 4 sobre o D ao quadrado, ó, tá? Conservei a primeira fração, essa parte aqui de cima, multipliquei pelo inverso da segunda, né, divisão de frações. E repare que este resultado aqui a gente conhece, ó, K módulo de Q1, módulo de Q2 sobre a distância ao quadrado. Este moranguinho todo deformado aqui, ó, é o nosso F, aqui de cima, ó. K módulo de Q1, módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado é o nosso F. Então quando você substituir, você vai perceber que a nossa força nessa nova situação vai ficar assim, ó, 4 vezes F. Ou seja, a nossa força ela vai ficar maior, né? Ela vai ficar maior. Lembrando que a força elétrica e a distância são inversamente proporcionais, né? Ó, força elétrica e distância são inversamente proporcionais, tá certo? Se você diminuir a distância, a força elétrica ela vai aumentar. Mas não esqueça que ela vai aumentar num fator ao quadrado, ó. Se você reduzir a distância aqui, ó, a metade, a força elétrica ela vai aumentar o quê? Metade ao quadrado vai ficar o quê? 4, é assim?
Então ela vai aumentar numa proporção inversa, ela vai aumentar aqui 4 vezes. Foi o que aconteceu. Eu reduzi a distância à metade, né? Reduzi a distância à metade, a força elétrica ela aumentou, já que são inversamente proporcionais, só que ela aumenta no fator ao quadrado, por causa que aqui a distância ela é ao quadrado, tá certo, pessoal? Isso é uma coisa bem tranquila. Então repare, se você dobrar a carga, a força elétrica ela dobra. Se você dobrar uma carga e triplicar outra, quando você multiplicar aqui as duas, vai aparecer um fator 6, a força elétrica ela vai ficar 6 vezes maior. Quando você dobrar a distância, ela vai enfraquecer a força elétrica, né? As cargas vão ficar mais distantes, a força elétrica ela vai ser menor. Só que vai ser menor no fator ao quadrado, já que é inversamente proporcional ao quadrado. Então esse cara aqui, ó, a nossa força elétrica agora ela vai ficar dividido por 4, tá certo? E se você mantiver as cargas e dividir a distância por 2, se você reduzir a distância, a força elétrica ela vai ficar maior. Agora você não pode esquecer que ela vai ficar maior no fator elevado ao quadrado. São inversamente proporcionais. Então, se você reduz a distância à metade, a nossa força elétrica ela vai ficar 4 vezes maior. Tá? Lembrando que são inversamente proporcionais. Tá certo? Nós temos aqui uns gráficos da força elétrica. Vou chamar a atenção de vocês para esses 3 gráficos que eu já vi algumas questões. Aqui não tem tanto segredo, pessoal. Se você for parar para pensar aqui na lei de Coulomb, a lei de Coulomb a gente tem que era desse jeito, ó, K módulo de Q1, módulo de Q2, tá aqui, dividido pela distância ao quadrado, ó, numa boa, né? Reparem que esse cara aqui, ó, o K, ele é uma constante, o Q1, ele é uma constante, Q2 é uma constante, não muda, né, na questão, tá certo? Então a gente pode chamar isso aqui de constante, esse cara aqui, ó, é uma constante, né, se a gente for parar para pensar. Então se eu quiser, eu posso escrever a lei de Coulomb desse jeito, ó, uma constante, tá aqui, ó, constante, dividido por d ao quadrado, ó, d ao quadrado, tá aqui. E se você for analisar lá na matemática, um gráfico do tipo, uma função do tipo, ó, a f constante sobre d ao quadrado, isso aí pra gente é uma hipérbole, tá? Isso aí pra gente vai ser uma hipérbole. Então se você pegar um gráfico f por d, você vai ter aqui como gráfico f por d uma hipérbolezinha, tá aqui, ó, né? A nossa hipérbolezinha. Se você pegar um gráfico f por d ao quadrado, você também vai ter uma hipérbole. Só, pessoal, que tem uma diferençazinha aqui entre as hipérboles, tá? Repare que essa hipérbole aqui, ó, essa primeira, ela é mais em pé. Vou fazer aqui novamente para vocês, ó. É uma hipérbole mais em pé, essa daqui, ó. Essa aqui já é uma hipérbole mais suave. Vamos tentar entender. Agora, um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês, se for f por d ou f por d ao quadrado, não se preocupe, os gráficos serão hipérboles, tá? Agora tem só uma diferençazinha aí nas hipérboles. Essa daqui, ela é um pouquinho mais em pé, essa daqui ela é um pouquinho mais suave, né? Por que isso acontece? Porque você vai pegar a distância d aqui e você ainda vai substituir. Quando você substituir, você ainda vai levar ao quadrado. A sua força ela vai ficar reduzida por um fator muito grande, então ela vai ficar muito menor. Ou seja, para distâncias pequenas que você pegar, você ainda vai ter que elevar ao quadrado, né? Aqui, ó, e você vai ter um determinado valor para a força. Se você pegar distâncias grandes, você ainda vai ter que elevar ao quadrado essas distâncias grandes, a sua força ela vai ficar bem mais reduzida, tá? Vai ficar bem menor. Aqui nesse caso não. Quando você já pegar aqui o valor, você já vai pegar o valor d ao quadrado. Por exemplo, ó, se eu pegasse aqui o valor 5, só para ilustrar, se eu pegasse aqui o valor 5, esse 5 aqui, para você entender numa boa, eu ainda vou ter que elevar ao quadrado quando eu substituir. Então a força ela vai ficar bem pequena, tá certo? Bem pequena. É diferente daqui, ó. Se eu pegar o mesmo 5 aqui, esse 5 já está d ao quadrado. Já estou dizendo que d ao quadrado é 5, né? Já estou dizendo que d ao quadrado é 5. Então quando você fizer aqui o cálculo da força, não vai dar um valor tão pequeno quanto este caso aqui, ó. Porque este caso ainda vou ter que elevar a distância ao quadrado. Aí o fator ele vai ficar bem pequeno, né? A nossa força aqui, ó, vai ficar bem pequena, né? Aqui quando você pegar, por exemplo, o valor 5, não é o d, já é a distância ao quadrado. Então a sua força ela não vai ficar tão pequena assim, comparando aí os dois gráficos, tá certo? Mas o que você tem que saber aqui, pessoal, é que em ambos os gráficos, tanto f por d quanto f por d ao quadrado, a gente vai ter aí hipérboles, tá? A gente vai ter aí duas hipérboles, tá bom? E aqui no caso eu vou colocar um gráfico para vocês aqui também, um gráfico um pouquinho diferente, o gráfico da força por 1 sobre d ao quadrado. Esse gráfico aqui também, se cair, vai pegar muita gente,
Porque a galera coloca na cabeça, força por distância é sempre uma hipérbole, mas tem que tomar cuidado, porque neste caso aqui, ó, f por 1 sobre d ao quadrado, a gente vai ver que o gráfico ele não vai ser uma hipérbole. Se eu quiser, eu posso escrever essa equação aqui, ó, essa conclusão que nós chegamos, eu posso escrever da seguinte maneira. F é igual a uma constante, tá aqui, ó, constante, vezes 1 sobre d ao quadrado, ó, 1 sobre d ao quadrado. Se você for parar para pensar comigo, eu estou dizendo para você que o f ele é diretamente proporcional a essa constante. O f ele é diretamente proporcional ao resultado 1 sobre d ao quadrado, né? Diretamente proporcional aqui, ó, a este resultado 1 sobre d ao quadrado. Tudo bem? Se ele é diretamente proporcional a 1 sobre d ao quadrado, esse gráfico aqui que a gente tem é como se fosse uma função do tipo y igual a x. Uma função do tipo y é igual a x positiva, né? Uma vez que a nossa constante aqui é positiva, uma função desse tipo é uma reta, né? Como ela não tem um termo independente, essa reta ela vai partir de onde? Vai partir da origem. Então, nosso gráfico nesse caso ele vai ser assim, ó, uma reta crescente partindo aí da origem. Vou fazer novamente aqui. Aqui, ó, uma reta crescente partindo da origem, tá? Por que fica desse jeito, pessoal? Porque aqui nesse caso eu estou dizendo que a nossa força F ela é diretamente proporcional a 1 sobre d ao quadrado, se você escrever desse jeito, tá? Diretamente proporcional a 1 sobre d ao quadrado. Ao resultado, pessoal, 1 sobre d ao quadrado, ao resultado. Então, se ela é diretamente proporcional ao resultado 1 sobre d ao quadrado, quando você quiser construir o gráfico, isso aqui é uma função do primeiro grau, sem o termo independente, uma função do primeiro grau, onde o nosso coeficiente angular é positivo, vai ser uma reta crescente aí partindo da origem, tá certo? Então esses aí são os três gráficos. Se você não entendeu muito a ideia aqui da hipérbole, não precisa se preocupar. Basta você ter em mente que se for f por d, ou então f por d ao quadrado, tá certo? Os gráficos aí serão hipérboles, tá? Eu acho muito improvável aí ele colocar numa mesma questão os dois gráficos, pedindo para você marcar o gráfico correto. Ele não vai fazer isso daí, eu acho muito improvável mesmo, tá certo? Mas se fizer, você já sabe que no caso do f por d, né, essa hipérbole é um pouquinho mais em pé. Por quê? Porque esse fator aqui, ó, essa distância d, a gente ainda vai ter que substituir na equação. Aí vai ser elevado ao quadrado, a nossa força ela vai ficar muito reduzida. E aqui não, aqui a gente já está dizendo que o valor que você pegar, ele já está ao quadrado, já é o d ao quadrado. Então o fator de redução não vai ser tão grande assim, tá certo? E se for um gráfico f por 1 sobre d ao quadrado, é só você lembrar aqui, ó, que esse gráfico vai ser uma reta crescente, uma vez que f e 1 sobre d ao quadrado, este resultado, 1 sobre d ao quadrado, são grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí, continue acompanhando as nossas aulas de eletricidade. Vamos com tudo. Mandar abraço, galera. Vamos para cima agora de eletricidade aí, vamos detonar essa parte. Vamos lá então, acompanhe. Ok.